Já pensou como a Teresa Portela consegue deslizar a grande velocidade até à meta e como o João Guedes domina a maior onda? E no futebol, como pode um jogador manter-se seco e confortável ao longo dos 90 minutos? A resposta está nas fibras e vamos descobri-las já a seguir. O treino de hoje vai começar mais tarde. A vida do Hélder sem as ondas já não seria a mesma coisa. O certo é que, se para ele o surf é uma paixão das horas vagas, para o João Guedes é uma forma de vida. Surfou pela primeira vez aos 4 anos, deram-lhe a primeira prancha aos 6 e hoje, com 26 anos, é um dos maiores talentos portugueses da modalidade. De alguma forma é uma coisa que me sai um bocado já automatizada, mas sim, a partir do momento em que peguei pé na prancha, acabamos por ser um só, não é? E os movimentos do corpo acabam por ter imensa interferência nas curvas e na direção que a prancha vai tomar. Já foram muitas as pranchas que utilizou e grande parte delas saíram desta oficina da Polen. Sabia que não há duas pranchas iguais, uma prancha para o João tem mesmo de ser feita à medida. Tens um atleta que pesa 100 kg e vai surfar com uma prancha que está feita para um atleta de 70 kg. É uma prancha que vai ter muito menos volume, não vai, a remada dele, ele vai ter dificuldades em remar para a onda, ele vai ter dificuldades em se deslocar dentro d'água. A nível de alta competição, sem dúvida que é muito importante ter as pranchas adequadas para ti, que tu conheces, que fazes um trabalho com um shaper e desenvolves esse trabalho de forma a melhorar, de prancha para prancha, melhorar a performance. Neste caso, é o shaper Nuno Surdo Cardoso que tem o trabalho de pegar no modelo 3D da prancha e de o adaptar ao peso e à altura do atleta, bem como ao tipo de surf a que se destina. O objetivo é desenhar a prancha perfeita. E não só o nível do atleta, como o nível de ondas, porque se for para ondas de meio metro, determina-se um tipo de prancha, se for para ondas de 3, 4 metros, as pranchas, o design da prancha é completamente diferente, sendo para o mesmo surfista. Pode demorar entre 5 a 30 minutos, mas o design está pronto para a fase de pré-shape. Aqui, o Nuno introduz o ficheiro 3D numa plotter. É preciso moldar a placa de poliuretano para o design pré-definido da prancha. Ao fim de 20 minutos, a placa assume um aspecto muito próximo do que será a peça final, mas neste momento ainda há arestas a limar. Na sala de shape, uma iluminação apropriada permite um jogo de luz, texturas e sombras que, interpretadas pelo shaper, remove os excessos de poliuretano. Ali define-se tudo. Ali são os chamados pormenores da prancha. Como vocês viram, aquilo é uma sala que tem umas luzes especiais, onde vai passar a informação para o shaper. O shaper tem que ter a experiência, tem que ter a sabedoria de ler aquilo que lá está. Basta ter um bump, que nós chamamos um bump, que é a água tem que deslizar sobre a prancha continuamente. Se há uma elevação, se ele não tira aquilo, a prancha, com a velocidade que atinge dentro da água, o movimento dela será prejudicado e vai fazer a diferença de uma prancha boa, de uma excelente prancha ou de uma má prancha. Na realidade, o processo de shape está para o Nuno como uma tela estaria para Picasso. Devidamente assinada, a prancha é levada para a sala de fibragem. Se fosse usada no mar, neste momento, o desempenho e a durabilidade do poliuretano seriam desastrosos. E é por essa razão que as pranchas de surf têm de ser reforçadas com fibra de vidro. A fibra de vidro tem a característica de leveza, flexibilidade e resistência que mais se adapta às condições que nós necessitamos numa prancha de surf. A fibra de vidro tem essa constituição de permitir a melhor junção entre a resina e o bloco
e de conseguir manter a flexibilidade que se pretende e a resistência necessária para que a prancha funcione da melhor maneira. Antes de se iniciar a fibragem, são colados desenhos em papel de seda com o logotipo da Pollen, a marca do shaper e a informação do modelo. Aqui, o Tele desenrola uma manta de fibra de vidro de 4 onças e corta para os contornos da prancha. Em seguida, espalha resina de poliéster por toda a superfície e, com a ajuda de uma espátula, remove o excesso, que acaba por escorrer para a banca de trabalho. A parte de cima da prancha normalmente leva 2 camadas de 4 onças, uma prancha normal, porque é onde o surfista vai pisar mais forte. Em pranchas de ondas grandes ou muito grandes, chega-se a usar fibras de 6 onças, porque além da pressão do surfista vai exercer, existe a pressão da onda. Uma onda de 1 metro de altura, o metro cúbico, quando ela estoura, chegam a pesar 500 kg, por isso é um peso brutal. 1 hora a secar e a prancha é entregue ao TAS, que aplica os plugs, ou seja, os conectores para as quilhas que ajudam o surfista a controlar a direção da prancha no mar. Seguidamente, na sala de acabamento, é removido qualquer excesso de resina e, por fim, na estufa, a resina vai estabilizar. Agora é a altura para apanhar a onda perfeita. Nada melhor do que a prática de desporto ao ar livre. Mariana vem regularmente para o parque com a amiga Filipa. Tanto uma como a outra não estão a usar uma roupa comum. O vestuário desportivo tem de responder a requisitos específicos e, embora elas não sejam atletas profissionais, precisam de se sentir confortáveis durante os exercícios de yoga. Se a roupa que trazem vestida não contemplasse essas necessidades, as posições poderiam ficar comprometidas e não ficavam tão bonitas. Afinal, a beleza é uma máxima do yoga. Segundo alguns estudos mais recentes, as roupas termorreguladoras conseguem melhorar a performance dos atletas em cerca de 10%. Combinando a isso, temos as roupas com regulação da umidade, que permitem ao atleta, após a prática desportiva, quando para, não estar com a roupa completamente encharcada e não sentir aquela desagradável sensação de frio e de roupa colada ao corpo. Para que se obtenham essas características, conjugam-se fibras sintéticas inteligentes com o poliéster ou a poliamida. Para atingir a roupa de alta performance para os atletas, tem que se misturar fibras ocas e estriadas para permitir simultaneamente não haver choques térmicos e facilitar a transpiração do suor. A par disso, é necessário ter um tratamento bacteriostático para que o atleta, quando termina as provas, quando termina os treinos, não cheira muito mal. No caso de querer dar uma entrevista no final, não é muito agradável para o jornalista ter um atleta a cheirar muito mal. Mas não contam só as fibras. A maneira como estão conjugadas e trabalhadas também é importante. Para perceber como, visitamos a Playvest. Aqui, as encomendas começam por ser entregues a uma equipa de design e programação que, perante o tipo de peça a produzir, escolhe os fios e desenha uma estratégia de confecção que resulta na ficha de tecelagem. O desenhador, quando está a desenhar a peça, tem que ter sempre presente como é que vai montar a máquina, para saber que tipo de estruturas de malha é que pode utilizar e que tipo de fios é que vai colher naquele preciso momento em que a agulha vai passar naquela área. Este processo utiliza a tecnologia Seamless, um sistema de tecelagem onde o produto final é uma peça de vestuário isenta de costuras. A tecnologia Seamless é baseada em tiares circulares de dimensão média, em que cada tamanho de peça corresponde a um diâmetro da máquina. Isto faz com que nós tenhamos tubos de malha sem costuras laterais. Dependendo das estruturas de malha que utilizamos, podemos conjugar a largura do tubo para ele se ajustar melhor ao corpo em diferentes áreas. Tal como a impressora utiliza 4 cores para imprimir uma imagem, aqui o princípio de funcionamento não é muito diferente.
Não há tinteiros, mas bobines de fio. Cada um deles é introduzido nos guia-fios, sendo colhido pelas agulhas e tricotados de forma diferenciada, reunindo na mesma peça malhas distintas. Ou seja, se nas costas de uma camisola a malha pode ter propriedades elásticas, nas zonas de maior transpiração, como as axilas, a malha terá características que facilitem a evaporação. Terminada a tricotagem, o tubo é expelido pelo tiar por um sistema de vácuo. Mas a peça ainda não está terminada. Depois de lavada e tingida, regressa à fábrica para um acabamento final. O tubo de tecido seamless que vai dar origem às calças de fitness é cuidadosamente cortado e finalizado com uma costura plana. A costura plana basicamente consiste em sobrepor as duas pontas das malhas e uni-las com uma costura. Isto basicamente funciona quase como quando nós éramos garotos e queríamos uma folha A3 e só tínhamos folhas A4. Uníamos as pontinhas das folhas A4 com cola e obtínhamos uma folha A3. E dava um efeito de continuidade. Este tipo de costuras planas permite a mesma coisa, evitando a abrasão nas costuras com o corpo. Devidamente passadas a ferro e embaladas, as calças estão prontas para serem usadas pela atleta mais profissional ou amadora. Nas instalações do Centro de Alto Rendimento de Montemoro Velho, há uma atleta preparada para mais um importante treino. Teresa Portela começou a dominar o caiaque e a pagaia quando tinha 8 anos. Hoje, aos 24, já se sagrou campeã 52 vezes. Eu gosto muito deste desporto e é bom sentirmos que estamos confortáveis, que temos o barco certo, a pagaia certa, que temos mesmo o banco, o fincapés e aquilo que nós, como atletas, esperamos de um barco e de tudo aquilo que envolve este desporto, que seja tudo dentro daquilo que nós esperamos. Estas necessidades são variáveis de uma equação que a Nelo procura aperfeiçoar. Tudo começa com o design de um caiaque em computador. A partir deste ponto, e à semelhança do que acontece noutras indústrias de compósitos, é recriado o modelo numa placa de madeira maciça através da maquinação de um protótipo. E assim se produz uma matriz à escala real. As melhorias da performance do caiaque têm sempre a ver com o seu comportamento. Ou seja, um barco que estaticamente seja melhor que o outro são diferenças muito pequenas, mas um caiaque que dinamicamente seja melhor que o outro, as diferenças são muito grandes. Portanto, nós temos sempre cuidado que estaticamente o caiaque mantenha pelo menos os índices e os níveis do caiaque anterior. No que diz respeito depois à dinâmica, aí sim melhoramos. Neste caso, acompanhámos a construção do modelo usado pela Teresa Portela, um K1-4 para águas calmas. A construção começa com a limpeza dos moldes, do casco e do deck para remover impurezas de anteriores laminações. Depois de aplicada a cera, os moldes recebem uma camada de gel coat que, além de dar cor ao caiaque, confere-lhe proteção extra. Com o gel coat seco, tem início a laminação. Um funcionário prepara uma quantidade aproximada de 4 kg de resina epóxi misturada com um endurecedor, enquanto o outro corta mantas de fibra de carbono e de vidro, assim como placas de PVC. Em média, um caiaque requer 6 metros quadrados de cada um destes materiais, os ingredientes certos para produzir um compósito que veio revolucionar esta modalidade. E é curioso, quando referimos a questão do peso nasce da construção de madeira. Ou seja, o que marcou as regras, o regulamento neste momento, que uma embarcação de monolugar tem que ter 12 kg, porque em madeira era impossível fazer com menos de 12 kg. Mas hoje em dia, em compósitos, nós fazemos embarcações com 4,5 kg, 5 kg. Aqui começa uma coreografia sincronizada, onde diferentes mantas de fibra são aplicadas entre camadas de resina, espalhada uniformemente pelo molde. O número de camadas e as fibras escolhidas dependem do tipo de caiaque a fazer, se será usado em águas tranquilas ou em águas bravas. O carbono
aparecem ambas como uma fibra compósita por excelência no topo de gama, porque é a que confere mais resistência. Num barco de competição existirá, em águas calmas, existirá um maior reforço no carbono, que é uma fibra muito rija, mas que ao mesmo tempo, quando excessivamente esforçada, quebra. No caso das embarcações de slalom, das águas, já temos a inclusão do Kevlar, que tem, acima de tudo, a resistência ao impacto e ao desgaste como objetivo principal. A laminação pode demorar até 3 horas. No final, as peças do deck e do casco são coladas para formar uma peça única. Este procedimento assenta numa técnica desenvolvida pela Nelo e num sistema de vácuo que comprime as peças, removendo bolhas de ar e excessos de resina ao longo do processo de cura. Ao fim de 12 horas, a peça é finalmente desenformada, seguindo para a fase de corte e acabamento, com a colocação do banco, do fincapés, o leme e o porta-números. Limadas as arestas, o caiaque é ensacado e enviado para o cliente. Agora é preciso aperfeiçoar a ligação entre a Teresa e o barco. No treino desta manhã, ela trabalhou com uma série de sensores e acelerómetros que recolhem e enviam dados em tempo real para a equipa da Nelo, que a acompanha por perto. São sensores de altamente sensíveis e que vão medir os movimentos das embarcações em todos os sentidos, não só em velocidade, mas também em ângulo, e que nos vai permitir, em tempo real, aferir se o atleta está a utilizar o barco da melhor forma possível ou não. Nós somos todos atletas diferentes, temos todos sensações diferentes e às vezes esperamos, temos coisas que só nós atletas, nós individualmente é que sentimos que precisamos disso. Por isso é que também fazemos estes testes para perceber o comportamento do barco e saber o que é que podemos melhorar em relação ao barco, em relação à nossa posição dentro do barco. E quando tivermos 15 das 18 melhores atletas do mundo que remam nessa embarcação e vamos ter os seus resultados, vamos perceber o que é que nós podemos fazer, em que sentido é que as alterações e sugestões foram dadas de forma a melhorar a que o próximo barco esteja já por si só na versão standard mais próximo do ótimo. A afinação destes detalhes continua numa relação cada vez mais harmoniosa entre barco, pagaia e atleta, que neste caso poderá fazer com que a Teresa possa remar cada vez mais longe, quem sabe até ao ouro olímpico. Depois do surf, Hélder mergulha no futebol. O próximo treino acontece dentro das 4 linhas e o Zé Pedro era o jogador que faltava. Sem mais demoras, é a altura de se equipar no balneário. O equipamento do Zé Pedro e dos colegas foi desenvolvido pela Lacatoni e confeccionado pela mesma tecnologia Seamless da Playvest. A diferença está na personalização dos equipamentos que ocorre nas instalações da Lacatoni em Braga. O número, o nome do jogador, a marca do patrocinador e o próprio logotipo do clube são elementos que devem constar na frente e nas costas das camisolas. Para isso, uma equipa de desenho técnico trabalha a imagem vectorial e dimensiona para o tamanho e forma da t-shirt. Concluída a edição, os grafismos são impressos numa plotter. Depois de recortados, são posicionados sobre a camisola a estampar. Na realidade, numa partida de futebol, há variáveis em jogo que influenciam o desempenho isolado de um atleta e de toda a equipa. Começa pelo próprio campo. Embora pareça um relevado como outro qualquer, este esconde um segredo. Quando nós vemos uma transmissão televisiva, não nos apercebemos de facto das irregularidades do terreno. Portanto, a câmara está longe, aquele de verdinho, parece um relevado fantástico. Mas se repararmos bem, quando há um zoom ou há um plano mais aproximado de uma falta, que vemos muitas vezes a relva a saltar, é que nos apercebemos das irregularidades do terreno. Isso é extremamente complicado. Portanto, imagina que vais a correr e de repente há uma depressão ou um bocado onde tem menos relva ou alguma coisa desse género. Isso é exigente para os ligamentos, para os joelhos, não é? para toda a parte física, inclusive pode causar lesões gravíssimas. Não é? Coisa que no artificial, quando bem mantido, e às vezes mesmo mal mantido, pelo menos há ali uma uniformidade de piso. Neste caso, a plantação acontece nos tiares da safina. Tudo começa pela matéria-prima.
polietileno em fibilado verde. Da esquinadeira, os fios são conduzidos para uma rede de capilares que chegam às 250 agulhas do tiar. Passou-se de um polipropileno para um polietileno por uma questão de suavidade. O polietileno, neste momento, é o que dá mais garantia entre a suavidade e a resiliência do pelo, portanto, a capacidade de ficar direito, e é o que é utilizado hoje. O polipropileno, lá está, tem mais capacidade de resiliência, consegue ficar mais direito, mas depois torna-se mais abrasivo ao contacto com a pele. Para percebermos a mecânica de tecelagem, temos de abrandar a velocidade do tiar. Na realidade, cada agulha perfura a tela e introduz o fio, deixando uma argola de fibra que é de imediato cortada por uma lâmina que dá o acabamento do relvado. Sem este corte, o produto seria muito próximo de uma alcatifa comum. Depois de tecido, é preciso garantir que as fibras não saem do lugar. Para isso, é encaminhado para uma segunda máquina, onde as costas da tela são expostas a um banho de látex, precisamente o lado que vai estar em contacto com o chão do campo de futebol. Além da estabilidade dimensional do tecido que lhe vai dar, ou seja, deixa de ser um tecido mole, deixa de ser uma tela só, passa a ficar mais encorpado, mais duro, vai ter outra função que é a de ancorar o fio à tela, portanto, para que depois a gente não chegue a um campo ou com qualquer entrada de carrinho, aquilo não saia ao fio e o pelo não saia da tela. A jusante, vários espigões perfuram o tapete para facilitar o escoamento das águas. Por fim, o relvado é enrolado com um comprimento que, regra geral, ronda os 70 a 80 metros. Uma vez enviado ao cliente, cabe a um instalador a tarefa de montar o relvado. Os rolos são todos desenrolados, normalmente de uma lateral a outra lateral do campo de futebol de 11. E depois são alinhados entre si e é cortada, portanto, uma aurela, portanto, um extra que vai em cada rolo, de modo a que eles encostem perfeitamente. Depois é colocada portanto, na união dos rolos uma tela de poliéster, onde é aplicada uma cola de poliuretano e depois os rolos são sobrepostos em cima dessa tela com essa cola de poliuretano. Isso depois, entretanto, seca e fica a união feita. Não é? A partir daqui são coladas as linhas brancas do jogo. O campo recebe uma carga de areia e de granulado de borracha feito a partir de pneu reciclado. Resultado, melhor amortecimento e um relvado com um aspecto ainda mais natural. Posto isto, o jogo pode começar. Até este ponto foi possível perceber como o conforto e o desempenho dos atletas estão a beneficiar do emprego de fibras e compósitos inovadores. Este é o estado da arte da tecnologia, mas a meta da investigação pode levar a performance desportiva ainda mais longe. O que temos visto até agora é o desenvolvimento de muitos e muito bons materiais funcionais que têm se beneficiado do desenvolvimento dos novos materiais e das novas técnicas de processamento que os fazem mais leves, mais robustos ou com determinadas propriedades, como vimos, antibacterianas e outras características. Talvez agora o que falta e o que eu poderia antever como futuro na área de desporto e em muitas outras é a monitorização, ou seja, fazer uso dos novos materiais, chamados materiais inteligentes, que eles próprios permitem uma melhor integração de sensores ou actuadores no interior do vestuário ou do equipamento que os desportistas estejam a utilizar. Neste laboratório do Departamento de Física da Universidade do Minho, o grupo de investigação Electroactive Smart Materials está a antecipar o futuro. Aqui, a ficção científica está muito próxima da realidade. O desafio começou por integrar sensores na própria roupa e, mais uma vez, a resposta veio sob a forma de um compósito. Mais propriamente, na mistura de uma matriz polimérica com nanotubos de carbono que dão forma a fios elásticos ou filmes com propriedades piezoresistivas. No caso de um tenista, se nós tivermos uma camisola com estes fios a monitorizar, nós podemos saber quando ele flete o braço para dar a pancada e podemos saber o ângulo em que ele flete o braço e até a força com que ele executa a sua pancada com este fio.
Usando os filmes, podemos incorporar numa palmilha de uma sola de um atleta e podemos ao mesmo tempo monitorizar qual a força em que ele faz nas diferentes zonas do pé e no caso de um corredor, dependendo da sua corrida, ele pode precisar de apoiar mais a parte de trás ou a parte da frente do pé e isso pode ser corrigido no treino monitorizando usando estes materiais. Se estes filmes e fios elásticos são capazes de recolher dados quantitativos como a pressão, o choque e o impacto, este material fino, que mais parece uma película de seda, é na realidade um não-tecido, composto por nanofibras e nanopartículas capazes de registar vários parâmetros bioquímicos do atleta. No nosso caso, o que nós estamos a fazer também é incorporar nestas nanofibras materiais da dimensão de nanómetros, ou seja, nanopartículas. Como estas partículas reagem de forma diferente à presença dos diferentes compostos orgânicos, nós poderemos detectar em tempo real se o atleta está ou não com níveis de hidratação elevados ou baixos. Podemos também avaliar as perdas de determinados sais eletrólitos do organismo, como sódio e potássio. Por outro lado, nós podemos também imediatamente saber se determinadas substâncias ilícitas estão presentes no organismo do atleta, já que algumas são libertadas também pelo suor. O valor da informação recolhida por estes sensores é enorme, mas só terá utilidade se for eficientemente recolhida e enviada para uma unidade de processamento. Permitem sim criar circuitos eletrónicos completos, desde sistemas de transmissão, neste caso são transistores, permite elaborar todo o circuito de leitura e acoplamento dos sensores por nós envolvidos. Isto permite criar todo um sistema flexível, né, que permite também, associado às tais antenas, temos aqui, por exemplo, neste caso, uma antena flexível, efetuar a transmissão dessas respostas, desses sensores, para um sistema remoto. Honestamente, acho que a maior parte das tecnologias, por exemplo, que nós temos desenvolvidos, já podem ser implementadas e, de facto, algumas estão a ser já efectivamente implementadas. En algunos casos es una cuestión de escala, tenemos que producir a escala mayor para los productos ser baratos y pasar ao grande público. En outras habrá que mellorar aínda a performance dos materiais ou dos métodos de produción, mas todo eso que en algunos momentos, todo esto puede parecer alguna ciencia ficción, es algo que efectivamente ya está aquí e o século XXI non teño dúbida que va a ser caracterizada pela monitorización constante de determinados sinais que nos ayuden a tomar decisões sobre nós próprios ou sobre o ambiente. De regresso ao pavilhão, não é preciso um sensor para perceber que o jogo não poderia estar mais renhido. A equipa adversária é constituída por gente de ciência, enquanto a do Zé Pedro tem jogadores habituados a contar histórias. Mas, ao que parece, a história deste jogo não lhes está a correr de feição. Da relva à roupa, passando pelos compósitos das pranchas de surf e dos caiaques, os verdadeiros jogadores em campo são as fibras inteligentes que estão a elevar a performance dos atletas a patamares nunca antes alcançados. Quando tudo fazia crer que a vitória ficaria por alcançar, bastou um penalti do Zé Pedro para virar o resultado. Nas bancadas, os festejos ainda mal começaram, mas a nossa viagem a este extraordinário mundo das fibras fica hoje por aqui.